você. Boa tarde a todos vocês que acompanham e estão aqui assistindo a gente pela Toque Online, Web TV, no Samba da Massa, o samba é do povo, o samba é de todo mundo. E eu venho aqui agradecer mais uma tarde de domingo com todos vocês. Para você que está chegando agora, eu sou a Cris Massa, apresentadora do Samba da Massa, e esse programa é para você. Esse programa é para mim, esse programa é para todo mundo que gosta de cultura, que gosta de arte e que gosta principalmente de acompanhar todo esse movimento que está acontecendo agora de mudança, né? Já que nós estamos vivendo aí essa situação de pandemia. Mas a bola não pode cair, a gente tem que ter fé, tem que ter esperança no mundo, tem que ter esperança e fé em Deus, que uma hora a gente vai conseguir sair dessa, vai conseguir se reencontrar, se rever. E eu trago para vocês hoje aqui uma pessoa que eu estou extremamente emocionada de conseguir entrevistá-lo. Há pouquíssimo tempo ele esteve no programa do Bial, falando sobre Dona Ivone Lara, e hoje ele vai estar aqui contando um tantinho, porque é pouquíssimo tempo que a gente tem, mas um pouquinho da história dele para vocês. Eu chamo para esse programa, que para mim é um programa especial, Adelson Alves. Muito boa tarde, Adelson. Seja muito bem-vindo ao Samba da Massa. Boa tarde, Cris. Antes de mais nada, quero te dizer que eu sou seu macaco de auditório. Eu que sou sua. E fã também do teu pai, Betão, né? Da rapaziada de samba, que ele é um dos mais importantes representantes. E estou aí à disposição, Cris. Bota a bola para rolar, né? Estamos em campo. Adelson, eu convivi muito com o seu nome, né? Na minha casa, né? Eu perdi meu pai no ano passado, né? Sabe disso? Perdi meu pai em 20 de agosto do ano passado. Embora não tenha sido Covid, foi de problemas mesmo da idade. Mas, assim, eu convivi muito com o seu nome na minha casa, né? Porque eles fizeram, o Exporta Samba fez muitas vezes o programa Adelson Alves, né? O Amigo da Madrugada, muitas e muitas vezes. Verdade. E o que eu quero saber com você é lá atrás, que eu sei que você tem uma memória, olha, gente, Adelson Alves é uma lenda viva, graças a Deus, do nosso universo ali de samba, e ele tem muita coisa para contar, né? Com 19 anos, Adelson, você começou na rádio, né? E aí você conta pra gente como é que foi esse seu início até chegar a ser o Amigo da Madrugada na Rádio Globo. Cris, eu sou um radialista como outro qualquer que vim do Paraná, onde já na capital Curitiba estava no rádio. E, aliás, antes de Curitiba, na minha pequena cidade, hoje não é mais pequena cidade, é uma grande cidade do interior do Paraná, Cornélio Procópio. Aliás, aproveito para mandar um abraço para Nelson Borges, Valdir Breviglieri, para muita gente. Meu amigo de infância, que é um negão baterista sensacional, nós somos amigos de criança, quase que de fralda, o Joaquim baterista, sabe? E lá já comecei lá a minha atividade de rádio, depois fui para a capital Curitiba, e de Curitiba, aliás, aproveitar e dar um alô para meu amigo Vassil Stupari, que foi meu operador de som em Curitiba, que por acaso pode ter sintonizado aí esse nosso papo. E aí vim para o Rio de Janeiro em 64 para ser locutor do programa do Chacrinha. O Chacrinha, simultaneamente, tinha o programa de televisão. Primeiro começou no rádio, né? Sim. O Chacrinha é por causa ele fazia um programa no interior de Niterói, num sítio, daí que criou essa ideia de Chacrinha.
né? Porque chacrinha é um sítio, sítio é uma chacrinha. Isso. Aí ele tinha o programa na Rádio Globo, e eu era o locutor comercial do Chacrinha na Rádio Globo, no auge do Iê, do Gerry Adriane, Vanderleia, Vanderlei Cardoso, Roberto Carlos, Erasmo, essa turma toda. Mas eu já era atento ao mundo do samba, que era praticamente distante, né, de um espaço de rádio próprio dele. Mas eu estava ali profissionalmente, tendo que ler os comerciais do programa, às vezes as notícias do Globo no ar, mas sempre com um pouco atravessado, com o Chacrinha. De vez em quando a gente ficava um ao lado do outro, por baixo da mesa, eu dava umas pisadinhas no pé dele de Chacrinha. Até quando você vai ficar tocando esse lixo cultural americano, traduzido, versado para a música brasileira? Esses artistas, Gerry, Vanderlei, Erasmo, Roberto, eles eram muito jovens. Eles não sabiam muito bem o que era, o que acontecia por trás da empresa, né? Era um marketing comercial da música americana, que chegava aqui com o nome de música jovem, que marginalizou a boa música brasileira. Orlando Silva, o cantor das multidões, foi marginalizado. Ângela Maria. Isso que eu ia perguntar para você, né? Com licença até de eu chamar você, né? Que eu acho tranquilo. Você de uma jovialidade, né? Nos seus pensamentos, que eu me recuso a te chamar de senhor. Né? Sua memória é fantástica. Não, eu não tenho nenhum preconceito, nem contra jovem, nem contra velho. Qualquer um dos dois está bom. Mas aí, isso que eu ia perguntar. A música da época, quando chegou, né, essa galera, né, com o Iê e tudo mais, como ficou a música brasileira? Porque, com certeza, a música brasileira ficou de canto, né? Ela foi marginalizada pelo jabá do seu Evandro Ribeiro, que era o presidente da CBS. Que o auge da música brasileira foi os tempos, né, os grandes tempos da Rádio Nacional, aqueles programas de auditório de Paulo Gracindo, de César de Alencar, Dr. Paulo Roberto, e onde despontavam Calbi Peixoto, Ângela Maria, Carlos Galhardo, Gilberto Alves, o trio de ouro Dalva Erivelto e Nilo Chagas, né? O Blackout, o grande Blackout, o general da banda, e Marlene Milinha, né, que era o grande sucesso popular dos auditórios da Rádio Nacional. Linda e Dircinha Batista, Jorge Goulart e Nora Ney, Vicente Celestino, Gilda de Abreu, eram os grandes nomes e que faziam o maior rádio da América do Sul. Nessa época, a Rádio Nacional era a maior e mais importante rádio da América do Sul. E a maior divulgação de música brasileira, né? E uma das maiores divulgações de música brasileira. Isso, Silvio Caldas, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Gilberto, esses nomes que eu já citei. Sim. E tem mais outros que, por acaso, não estou lembrando agora. Porque a Rádio Nacional ela teve um período longo de mandato total no rádio brasileiro. Inclusive, para você ter uma ideia, a língua portuguesa que hoje o povo brasileiro fala é a língua portuguesa que a Rádio Nacional colocava no ar, através de todos os seus programas, novelas. Era o período de ouro da Janete Claire, do marido, Janete Claire, Hélio de Soveral. Era a radionovela, que hoje é a telenovela. Então, essa grande música brasileira, né, que astros, cantores, cantoras, grandes compositores como Horácio Barbosa, Catulo da Paixão Cearense, inúmeros, né? E que aí, quando vem uma ordem americana, o que eu entendo é o seguinte:
eles assinavam contratos de direitos autorais lá na América com os compositores de lá, e para tirar o gasto pagando esses compositores de lá, eles determinaram o jabá do seu Evandro para só tocar o Iê, 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 porque o Iê, Iê, Iê era só de música versada. Eram versões do Rossini Pinto e do Renato, do grupo Renato e seus Blue Caps, né? Mas, como eu já te falei, todos eles, Roberto, Erasmo, eles eram jovens. Eles não sabiam que eram manipulados pelo seu Evandro, entendeu? O próprio Roberto, que hoje é uma grande estrela da música brasileira, ele foi, durante muito tempo, dominado pelo seu Evandro. Aí, quando o seu Evandro foi mandado embora da CBS, aí ele ficou livre, aí ele começou a deslanchar o seu próprio trabalho de compositor com Erasmo. Mas antes ele cantava versões. Mas aí como é que você conseguiu convencer o Chacrinha de trazer artistas, ou não conseguiu convencer, e foi aí que você trilhou o caminho do amigo da madrugada? Não, eu não convenci o Chacrinha, porque ele de alguma maneira, estava dentro desse esquema do seu Evandro. Mas um detalhe que aconteceu, por exemplo, um divulgador da gravadora Odeon, Erasmo Silva, ele fez dupla com Wilson Batista, que era um gênio da música brasileira, o dono da Lapa. E também compositor. Ele é autor de uma música chamada Dá-me Tuas Mãos, gravado pela Elisete Cardoso. Até recomendo que você coloque no teu repertório, que é uma obra-prima. Peraí que eu já vou até anotar. Como é que Dá-me Suas Mãos? Vou anotar. Dá-me Tuas Mãos, de Erasmo Silva. Mas ele era também divulgador da Odeon. Ele fazia a dupla com o Wilson Batista, a dupla preto e branco. O Wilson Batista foi o compositor que rivalizou com Noel Rosa. Para peitar Noel Rosa naquele tempo, tinha que saber a forquilha que a coruja dorme. Senão, né, eles tiveram uma polêmica, né, em samba, se polemizaram em samba. E o que aconteceu foi que a música brasileira ganhou mais alguns bons sambas. Dele, que era um gênio, e Noel, que era outro gênio, de Vila Isabel. Mas o Erasmo era divulgador da Odeon, e ele chegou com o disco do Dorival Caymmi, que tinha uma música chamada Das Rosas. Rosas, rosas, rosas formosas são rosas de mim, rosas, amigo. Então, mas aí o Chacrinha empurrou o disco para lá, que o esquema era o Iê, Iê, Iê. Daí, 2 semanas, o Erasmo chegou de novo com o mesmo disco, ele tornou a empurrar para lá. Aí eu dei-lhe um pisãozinho no calcanhar, Chacrinha, você está marginalizando o Dorival Caymmi, rapaz, e privilegiando o lixo cultural americano. Aí, quando o Erasmo chegou pela 3ª vez, aí eu dei um pisão mesmo forte no pé dele, dei-lhe uma dura, que ele desmaiou. O Chacrinha tinha um ponto fraco, ele ficava nervoso, pegava assim no punho e fazia assim, e desmaiava. Aí desmaiou, tinha um banco grande no estúdio, era um estúdio grande, botaram ele no banco, a diretoria da rádio chegou, me deu uma decisão, fica criando esse problema com o Chacrinha aí e tal. Eu falei, mas ele também não apoia o que é bom da música brasileira. Só que 1 mês e meio depois, na América, tem uns programas que eles chamam de Coast to Coast. É Nova York, na costa do Atlântico, e São Francisco da Califórnia, na costa do Pacífico. Sei. Quando o programa começa a ganhar muita audiência, eles conectam as 2 cidades. Aí chamam de Coast to Coast. É quando o programa atinge o país inteiro. A produção do programa veio buscar o Caymmi no Brasil para cantar a música Das Rosas ao vivo no programa lá na América. Aí não teve mais jeito, aí ele teve que aceitar, porque o homem já estava longe. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque já era uma coisa que eu sabia fazer, que é escolher música, né?
Bom, mas aí, em 66, a rádio anunciou que ia funcionar 24 horas. Mas ninguém quis pegar o horário depois da meia-noite. O rádio fechava meia-noite, 1h. Eu mesmo era o locutor que fechava a rádio, meia-noite, 1h. Foi oferecido a todo mundo, ninguém quis. Eu era o único que reivindicava. Uhum. E eles tinham medo de me botar no ar por causa daquelas brigas que eu tinha com o Chacrinha. E algumas opiniões políticas, né? Porque a Rádio Globo, como o Jornal Globo, como a TV Globo, são seriamente comprometidos com a política americana. E nem sempre é a boa política americana, né? A política americana, do seu lado imperialista, é criminosa. Então, ela destrói os outros países, né? Então, eu tinha opiniões críticas sobre isso, então eles tinham medo de me botar no ar. Mas aí, como ninguém quis, e eles anunciaram, eu tive que sentar com o meu diretor, Mário Luiz, aliás, o grande diretor da Rádio Globo, da época, diretor de programação. A Rádio Globo tinha o Luiz Brunini, que era o superintendente, que era um super diretor, mas o diretor artístico era o Mário Luiz. O responsável pelo que ia no ar era o Mário Luiz, que criou o maior slogan do rádio: música, esporte e notícia. Que hoje Até o rádio hoje. que hoje o Até rádio hoje esqueceu. eles usam, mas não utilizam. Não, que hoje o rádio esqueceu de música. O rádio hoje ficou muito falado. 24 horas falado, né? Você pega essa Globo News, TV News, todas essas news, você fica 1h lá na frente, você vai ver a mesma notícia inúmeras vezes, né? E uma notícia, depois que você a ouve pela segunda vez, ela não é mais novidade, não te interessa muito. E uma boa música, você ouve ela 50 anos. É verdade, Isso? sem dúvida, verdade. E eles esqueceram disso. Você mesmo é cantora e tem dificuldade de botar tua música no ar hoje. Tem programa quando anuncia uma música, o cantor canta uma frase da música, eles já tiram do ar e partem para jogar a conversa fora. Entendeu? Adelson, eu estava conversando hoje com até uma amiga minha, que assim, se não fosse essa pandemia, nós que somos independentes, nós não teríamos o nosso trabalho divulgado, porque o que nos resta são os webs, né? A gente está aqui hoje numa TV web. A gente está hoje, às vezes, fazendo rádio web. Então, se não fossem as webs, a gente não teria oportunidade de mostrar os nossos trabalhos. Porque nas grandes emissoras, né, nas grandes potências, a gente não entra. O artista independente, ele simplesmente não consegue entrar. Então, o que o Adelson Alves sempre fez foi proporcionar essa cultura, porque ele trouxe para a rádio os compositores que vinham do morro, os compositores que eram mais simples do Brasil inteiro, para tocar no seu programa, que foi o Amigo da Madrugada. Não foi exatamente isso, Adelson? Mas aí, Cris, o fenômeno, né? Infelizmente, o fenômeno da internet, da pirataria, destruiu as gravadoras. Porque quem realmente construía uma carreira artística era a gravadora. Deixa eu explicar como era isso. Primeiro, a gravadora tinha o seu próprio estúdio e ela bancava a gravação, pagava os músicos, maestros, arranjadores, coros. A gravadora pagava tudo. Aí, quando você terminava de gravar a música no estúdio, tinha uma reunião numa salinha à parte com o diretor artístico para você mostrar, o produtor mostrar o trabalho artístico. Mas do lado dele estava a diretora de divulgação.
Aí, na época da Odeon, ela era a Laíde Araújo, uma grande divulgadora, grande diretora de divulgação. Aí, o diretor artístico ouvia o trabalho, aprovava, né? Aí passava para ela. Aí ela tinha uma equipe de divulgadores. Ouvia o disco na hora, escolhia a música de trabalho e no dia seguinte um divulgador pegava o artista na porta da casa, 6 horas da manhã. Sim, eu lembro disso pelo Exporta Samba. Tomava Verdade. café na O teu pai pegou isso na época. Pegou, eu lembro disso. Pegou. Tomava café na primeira padaria e rodava todas rádios que o artista nem sabia que existia, nem onde era, e muito menos quem fazia. Mas o divulgador, que era um profissional da área, sabia. E levava o artista às rádios do centro do Rio de Janeiro, Nacional, Mairink Veiga, Tupi, enfim, aí as rádios de periferia, as rádios da Baixada Fluminense, isso durante praticamente um mês. E como era massificado numa música só, a música já ficava conhecida. Em seguida, o diretor de vendas, também na reunião, que tinha equipe de vendedores, que botava o teu disco, por exemplo, como foi o Exporta Samba, botava na pasta e ia de porta em porta oferecer o disco nas lojas. Sim. E que, às vezes, os lojistas exigiam também a presença do artista na hora da venda. Sim, meu pai fez muito. Ficava na porta da loja dando autógrafo para quem comprasse o disco. Fez muita loja. Exatamente. Para o lojista, a força de venda do lojista, o artista presente dando autógrafo, era muito maior. Então, isso era feito também durante praticamente um mês. Bom, e se a gravadora percebesse que o disco tinha condição de projeção nacional, botava o artista no avião, mandava para Manaus. Chegava lá, tinha o divulgador na porta do avião. Pegava o artista e levava em todas as rádios, e televisão, e jornais. Mandava para Porto Alegre, mandava para Recife, mandava para Vitória, mandava para Belo Horizonte. Então, isso é que fazia um artista estourar e ficar conhecido nacionalmente. Hoje, tudo isso acabou. Sim. Né? O artista tem que bancar o próprio disco, né? Tem que pagar os músicos, estúdio e tudo, né? A parte de capa de disco, enfim. E correr atrás sozinho na divulgação do seu próprio disco. O que então, é dificílimo. Dificílimo. As redes sociais ajudam um pouco, mas a rede social ela é uma coisa meio distante, meio fria. Você chegar numa rádio com um divulgador que conhecia o radialista e te botava do lado dele, botava para você levar um papo, você mesmo falar sobre tua música, dava um papo aquecido e empático com o público. E trazia o artista mais para próximo, né, Adelson? Isso, porque o artista tem que estar perto do seu público. Então, trazia o artista um pouco mais para perto do seu público. Adelson, quais foram as pessoas, né, os cantores e cantoras que você produziu, né? Além do que nós sabemos, né? Clara Nunes, Dona Ivone Lara. Quais foram os outros artistas que você teve o prazer de produzir? Olha, primeiro eu queria lembrar um pouquinho, porque tudo começou com o meu trabalho de radialista. Sim. Quando o nosso trabalho na madrugada estourou o Paulinho da Viola, com o Rio que Passou em Minha Vida. Ele começou no nosso programa. Foi lá no programa que aliás, foi o próprio Erasmo Silva, que a gente falou sobre ele agora há pouco, que o Paulinho ganhou um festival da Record, na época a TV Record de São Paulo, na época do Paulo Machado de Carvalho. O Paulinho ganhou um festival da Record, que era o maior evento musical do país, ou acho que da América do Sul naquela época, com o Rio que Passou, aliás, com o sinal fechado. Né? Olá, como vai? Eu vou indo, você, tudo bem?
É um samba bonito, mas é um samba mediano. Mas um pouco antes, eu chegando em casa, liguei a TV, a velha TV preto e branco, na TV Rio, que era em Copacabana, foi a primeira televisão do Rio de Janeiro. Walter Clark era o diretor-geral, depois ele foi para a TV Globo. No que eu liguei, estava um cara jovem, que eu não sabia quem era, cantando só a última frase. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Quando eu vi aquela frase, uma frase bonita, poeticamente e melodicamente, embora sendo vista e ouvida pela primeira vez, mas ficou na minha memória. Aí o Paulinho ganhou o festival com o sinal fechado. E o Erasmo Silva, que era divulgador da Odeon, que foi lá para divulgar o Caymmi, da Música das Rosas, ele chegou na madrugada com um compactozinho simples, que na época a gravadora ela testava o potencial do artista num compacto simples, 2 músicas apenas, e trabalhava uma delas. Se uma acontecesse, aí a carreira continuava. Era um estágio, né? Era um estágio para o LP. Isso. Aí, mas para divulgar o sinal fechado, porque a cama já estava pronta quando a música ganhou o Festival da Record, que era o maior evento da América do Sul. Aí, mas eu sempre obedecia, atendia os divulgadores, porque o trabalho deles era aquele, e eles dependiam daquele trabalho para ganhar o pão. Mas eu sempre virava o disco, enfim. Aí no que eu virei o disco... Sempre teve a boa sensibilidade para descobrir um talento, né, Adelson? A verdade é essa. Pois é, aí eu virei o disquinho, aí a frase estava lá. Foi um rio que passou em minha vida. Aí toquei o sinal fechado para atender o trabalho profissional do Erasmo, mas falei para ele, Erasmo, eu vou dar uma ouvida do outro lado. Eu preciso de ouvir, né, para a continuidade do meu trabalho profissional no ar e tal. Aí toquei o samba, aí falei para ele, Erasmo, eu não vou deixar, né, de tocar o sinal fechado, não vou tirar o pãozinho francês na graxa da boca de seus filhos. Mas o que eu vou tocar mesmo é o rio que passou em minha vida. Essa que é a melhor música do disco. Falou, não, pelo amor de Deus, você vai atrapalhar o trabalho de divulgação da gravadora com o sinal fechado. Eu falei, não, vocês é que vão atrapalhar a gente estourar o Paulinho da Viola e ele se consagrar. E vai começar agora mesmo. Já tinha tocado o sinal fechado, dei um sinal para o operador para o rio que passou a minha vida entrar no ar. E naquele programa, ela já entrou no ar umas 2 ou 3 vezes. E aí, a Rádio Globo, na época, era muito potente. Ela entrava em Manaus tranquilamente, entrava em Natal, no Rio Grande do Norte, entrava em São Paulo, entrava no país inteiro. Muito melhor do que durante o dia, porque durante o dia, por causa da estática solar, a estática do sol, ela corta a propagação do som. Durante o dia, a rádio ia até Campos, Juiz de Fora, num circuito assim, de uns 200, 300 quilômetros. Menor, né? Menor. Na madrugada, quando o meu horário era meia-noite, ela já entrava em Manaus. Né? E aí o Paulinho, que nem aqui muita gente o conhecia, nem eu mesmo o conhecia antes, já começou a ser ouvido em Manaus, em Natal, começou a ser ouvido em Porto Alegre, em Belo Horizonte, Campos, Vitória, enfim. Bom, aí a música estourou. Adelson, tendo, infelizmente, que cortar um pouquinho, a gente está com só 7 minutinhos. E eu ainda quero que você fale dos seus projetos futuros. Olha, passa muito rápido. Esse papo aqui é para mais de metro, minha gente. É para mais de metro. Aí, não, só para repetir, né, falando rapidamente, o segundo foi o Martinho da Vila, que também ganhou um festival da Record com o Casa de Bamba, que você deve cantar no seu show. Sim. Né?
E o Martinho, na época, não cantava, quem cantava era a mulher dele, a Nália. Por isso que a Martinália é Martinália, porque é filha de Martinho com a Nália. Olha, eu não sabia disso. Olha, aprendendo agora. Eu sempre aprendo com a Adeilson, a gente sempre aprende com ele. Eu não sabia disso. A Nália, ela tinha uma voz grave, bonita, uma voz diferente, né? Uma voz grave, e era ela que cantava a música do Martinho. No festival também não foi ele que cantou. Aí também aí o Martinho queria divulgar um outro samba, que ele fez em homenagem a São Paulo. Eu falei, não, o teu samba é o Pequeno Burguês, é o outro lado do disco. E não, pelo amor de Deus. E a Adeilson sempre fazendo essas mudanças e descobrindo talentos. Adeilson, aí, o que então, você tem... Respondendo a tua pergunta, aí é o seguinte, eu produzi primeiro a Clara, e como começou a dar certo, quando a gravadora, você começa a fazer um trabalho que dá certo, ela abre para você. Aí Sim. trouxe para a gravadora o João Nogueira e Roberto Ribeiro, Wilson Moreira e Dona Ivone Lara, Wilson Moreira e Dona Ivone Lara. Aí o conjunto Nosso Samba, que é o conjunto que acompanhava a Clara, porque eu já dirigia antes o conjunto Nosso Samba, que também estourou com a música O Ouro Afunda no Mar, madeira Seu Carlinhos, bandoleiro da luz também, bandola, cavaco bandola. Aí, e um grupo afro chamado Os Tincoãs, que, na minha opinião, é o mais importante trabalho cultural da música brasileira, porque os Tincoãs cantavam cantos da Nigéria em Yorubá arcaico, que é Lá em casa tinha o LP deles. Meu pai tinha. Pois é, porque Yorubá arcaico, que é a raiz fundamental, porque o canto Yorubá arcaico são os pontos que eles chamam no cerimonial do culto afro de ponto, mas é o gospel da religiosidade negra. Mas nesse canto, que são os cantos dos orixás, está o tempo rítmico par 2/4 do samba, o samba Sim. que você canta. É verdade. Esse tempo rítmico ele está dentro desses cantos que tem simplesmente 250 mil anos, segundo a antropologia cultural da Nigéria. Olha, então, a gente ia terminar, Adeilson, esse link agora, a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai concluir isso aí. Vou mandar, a gente vai entrar aqui no comercial e a gente vai voltar, tá? Conversando com você para a gente poder concluir essa ideia aí, tá bom? Combinado? Combinado. Então, a gente vai para o comercial agora. Não dá para parar, Adeilson, assim não, gente. A gente tem que terminar esse papo, que está muito interessante, e daqui a pouco a gente vai dar uma brecha, e daqui a pouco a gente vai voltar com o Samba da Massa para a gente concluir essa conversa aí, tá? A gente já volta. Vai embora não, que a gente já volta. Até daqui a pouquinho com o Samba da Massa. Samba é arte popular, samba nos faz renascer, samba que nos faz sonhar, samba que nos faz viver. Até quem não sabe sambar, respeita e sente prazer. Eu não seria ninguém se não fosse você. O samba, samba é arte popular, samba nos faz renascer, samba que nos faz sonhar, samba que nos faz viver. Até quem não sabe sambar, respeita e sente prazer. Eu não seria ninguém se não fosse você. Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual,
aplicativos, cursos online e webinar, gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Estamos de volta aí com o Samba da Massa e Adelson Alves. E a Adelson falou, né, sobre a música Foi um Rio que Passou em Minha Vida. E muita gente que está aqui, né, pode não lembrar, né, porque a gente tem um público também jovial, e pode não lembrar qual foi a música, né, qual foi o primeiro artista aí consagrado pelo Adelson, né, que foi Paulinho da Viola. Mas, por intermédio da música, com certeza, a gente vai dar uma recordada, né? Tem que fazer a capela, né, que não tem ninguém aqui me acompanhando, mas a música Foi um Rio que Passou em Minha Vida. É assim, é uma homenagem à Portela, na verdade, né? Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. A marca do meu desengano ficou. Só o amor pode apagar. A marca do meu desengano ficou. Só o amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou um breve tempo. Meu coração para sempre. Era dia de carnaval. Carregava uma tristeza. Não pensava em outro amor, quando alguém perto de mim anunciou: Portela, Portela, o samba fazendo alvorada, meu coração conquistou. Ah, minha Portela, quando eu vi você passar, senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar. Laiá, 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 laiá. Sucesso até hoje nas rodas de samba. Ter um cavaco aqui, às vezes, é meio difícil, mas a gente faz a capela, não tem problema nenhum, a gente tenta. Não, quem sabe faz a hora, vivo, não espera, né? Adelson, a gente estava falando sobre e a segunda os ticuãs, foi né? A gente estava falando sobre os ticuãs já, né? Sobre o grupo ticuãs, né? Você me perguntou, aí, a parte de radialista, que é muita coisa como radialista, se passou. Os primeiros foram o Martinho, aliás, o Paulinho e o Martinho. Martinho com o Pequeno Burguês. Né? Mas aí muita gente passou. A Alcione começou pelo meu programa na madrugada, né? Que ela chegou do Maranhão, tocando pistão, que o pai dela era mestre de banda. Sim. Deu a ela um aprendizado para ter um início de carreira. E ela gravou também um compactozinho simples, com um sambinha chamado Tem Dendê. Era eu que tocava na madrugada. Aí muito, porque aí o samba autêntico mesmo, o samba verdadeiro, quem tocava mesmo era o nosso programa na madrugada, né? Então, ali aconteceram muitas coisas.
em matéria de música que estouraram, né? E muita coisa que a gente fazia também ao vivo, né? Sim. Então, para você ter uma ideia, numa madrugada, era um estúdio grande, né? A gente ficava assim mais ou menos no meio e a porta de entrada de frente para a gente, ao fundo tinha um piano, tinha, enfim. E do lado de fora, um pouco mais no fundo, tinha um elevador, aí tinha um hall. Esse hall tinha umas plantas e que dava para a gente ver quando alguém vinha chegando, saltava do elevador, passava pelo hall e chegava na porta do estúdio. Aí, por acaso, eu estava olhando para a porta do estúdio, entraram dois baixinhos, meio de pé queimado, um escorando o outro. Era Nelson Cavaquinho e Lupicínio Rodrigues. Só isso. Imagina o que aconteceu naquela noite, né? Quando eu vi que porque eles tinham acabado de fazer o show Opinião. Você se lembra? Sabe o que foi o show Opinião? Do Baia e do Coutinho? Sei. Isso, Tem exatamente. fotos lá em casa do Teatro Opinião e dos Porta-Samba com essa galera aí, com esses ícones aí todos. Inclusive, meu pai contava uma história que o Coutinho ficava doido com eles, Adeusão, porque tinha dia que eles cismavam e não queriam ir para o teatro, eles queriam ficar ali mesmo fazendo a roda de samba. Só que precisava da bilheteria para pagar o pessoal. Mas eles, olha, meu pai falava, olha, eles batiam pé, Cartola, Clementina, muitas das vezes estava, o Nelson Cavaquinho, e ele falava de mais um que agora me fugiu a memória. Eram 4 ao todo. Xangô da Mangueira, não? Xangô da Mangueira, eu acho que era Xangô da Mangueira, que eles abriam, eles chegavam cedo, abriam o bar, e eles não queriam sair do bar de jeito nenhum. Aí falava assim, ô menino, porque chamava eles de menino, né? Que realmente eles eram menino. Você, menino, fala lá pro Coutinho lá que a gente hoje não vai subir pro teatro. Hoje a roda de samba vai ser aqui. E ninguém tirava eles daquele bar, a roda de samba era ali. E o Coutinho ficava doido porque já tinha arrumado tudo lá em cima. O meu pai contava essas histórias assim, eu adorava, né? Porque é coisa que a gente guarda, né? E tem para contar ali. Mas meu pai contava muita história Clementina, deles. né? Clementina de Jesus estava sempre lá. E eles pegavam um conjunto como os Porta-Samba, o Conjunto Nosso Samba, que abria o show, mas ficava acompanhando depois os outros artistas. Sim, né? Inclusive o Nosso Samba era o grupo que segurava, na verdade. Meu pai falou que era o grupo que segurava, mas como eles começaram a acompanhar a Clara Nunes, a Clara viajava muito, aí pediu para que eles ficassem no lugar. Então, na verdade, o grupo que começou era o Nosso Samba. Mas aí, acompanhando Clara Nunes, a Clara estava sempre fora, né? Então, os Porta-Samba ficavam. Aí, porque eu que dirigi o Conjunto Nosso Samba antes da Clara. Quando me convidaram para dirigi-la, eu já dirigia eles, juntei os dois e deu certo. Mas então aí Nelson Cavaquinho e Lupicínio saíram do Teatro Opinião, passando por tudo quanto era botequim do Rio, que o Nelson conhecia os botequins e os donos. Tinha conta naquele caderninho de pagar no final do mês e tal. Então, quando chegaram lá na Rádio Globo, os dois já estavam bem beliscados, mais conscientes e tal. E eu não sabia da amizade, um era fã do outro. Quando eu ouvi os dois eram mais ou menos da mesma estatura. O Nelson era mais extrovertido, o Lupicínio um pouco mais tímido. Aí, era no jornal ainda, a rádio ainda estava onde é o jornal, ainda hoje é o jornal. Eu liguei para baixo e falei, manda um fotógrafo e um repórter, porque está acontecendo um lance que eu não imaginava que podia acontecer. E aí eles entraram no ar, parou o jornal, até a rotativa do jornal parou, o jornal chegou atrasado nas bancas do dia seguinte. Porque os dois, né? O Nelson cutucava o Lupicínio, Lupe,
canta aquela, canta aquela. E começava no violão. Aí o Lupes, tímido, assim, uma vozinha baixinha, aí cantava, aí cutucava o Nelson, canta aquela, canta. E aí foi o programa todo, né? Então aconteceram coisas assim. O Conjunto Nosso Samba estava sempre lá. Enfim, o mundo do samba estava sempre lá, ao vivo. Eu botava muita gente ao vivo. Eu gravava o Candeia na casa dele, porque o Candeia teve aquele problema, ficou paraplégico. Eu gravava e botava ele no ar. Aí, quando ele começou a se ouvir no ar, ele começou a ir lá, direto, né? Ia para o ar direto lá na rádio também. E o Candeia tinha uma... Desculpa até ele cortar, mas assim, dessa antiga geração, né, para a nova geração, né? Dessa nova geração, quem você lançou, né? Do pessoal que já veio já depois aí na época de 90 para cá, mais ou menos, ano 2000. Quem foi que você lançou? Porque esse programa passou, né, saiu da Rádio Globo e passou por diversas rádios. E a gente vai lembrar aqui no Samba da Massa que a Adelson Alves jamais, em hipótese nenhuma, cobrou para estar fazendo ao vivo na sua rádio ou para algum artista chegar. Ao contrário, a Adelson era um dos que falava o seguinte: é só chegar, a casa é de vocês, é só chegar. E eu tive esse privilégio de chegar a essa casa, graças a Deus, e vou chegar ainda inúmeras outras vezes. Mas, né, depois que terminar essa pandemia, que o senhor ainda vai falar sobre essa questão das novas perspectivas. Mas dessa galera mais nova, quem você lançou? Olha, eu, como radialista, todo mundo ia para lá, quando saiu o disco, né? Então, que lançar mesmo na carreira artística, aí era na produção do disco, porque o disco é que realmente carregava o artista. Aí, então, aí era Clara, João Nogueira, Roberto Ribeiro, o Wilson Moreira, Dona Ivone Lara, os Tincoães, deixa eu ver se me lembro mais, o Conjunto Nosso Samba. Andei lançando alguns mais, mas alguns até nem me lembro bem. Oswaldo Fael, que foi ele era um locutor da Bahia que gravou uma música Pisa na Barata. Esse tipo de música de brincadeira. Aí, Deus, você tem que me ajudar e tal. Aí levei ele para uma gravadora, gravou. E também o Candeia, né? Fui eu que levei o Candeia para a gravadora Equipe, na produção dos primeiros sambas do Candeia, O Dia de Graça, por exemplo. Bom, e da nova geração, eu quero fazer uma homenagem a um cara chamado Ivan Marujo. Ivan Marujo, ele era um compositor mais da média idade, né? Entre, assim, no tipo João Nogueira, Wilson Moreira. Ele era de São João de Meriti, e ele é que foi o mentor, o preceptor do Tuninho Gerais, né? Porque Tuninho Gerais é um dos melhores autores do samba pós-Candeia, pós-João Nogueira, Cartola está mais lá atrás ainda, né? Então, pós-João Nogueira, Candeia, Clara, Dona Ivone, papapá, o Tuninho Gerais, ele é um dos grandes talentos, né? E o Ivan era meu amigo que levava ele lá na madrugada. O Ivan era marujo, né? Com a cabeça no lugar, e foi o preceptor, porque o Tuninho Gerais chegou de Minas aqui, bem jovem, podia se perder aí nos caminhos que o samba não tem só bons caminhos, tem também, infelizmente, né? Você sabe disso. E o Ivan não, o Ivan botava o pé dele no chão e tal. O Ivan foi compositor do Unidos da Ponte, de São João de Meriti. Até o presidente, na época, eu sei o nome dele, gente muito boa, meu amigo, mas se ficar velho, a mente às vezes perde um pouco. Mas daqui a pouco eu lembro.
Então, o Toninho Gerais, né, ele é um desses nomes. Aliás, aí o Romildo, né, o Romildo e o Toninho, que foram lançados nacionalmente na minha produção da Clara, no Contos de Areia. Entendeu? É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, que foi a música que quebrou um tabu, porque antes mulher nunca chegava a primeiro lugar nas paradas de sucesso. O primeiro lugar era Beatles, Elvis Presley, era Roberto Carlos. Com essa música, a Clara chegou a primeiro lugar, quebrou o tabu. Ô, Adeusão, conta pra gente agora o que vocês têm já aí de perspectiva, né? Para pós, né, esse período aí de pandemia, né, que a gente precisa encerrar, uma pena, mas a gente precisa encerrar. Mas antes a gente quer saber como é que está para você, né, pós-pandemia, os projetos, né? Que a gente sabe que vem sempre novos projetos, é óbvio, e a gente está aí doido, ansioso para poder acabar logo esse negócio, para a gente poder participar desses novos projetos. Adeusão Alves, pós-pandemia, o que vem por aí? Não, a gente tem uma perspectiva de voltar ao rádio na Roquete Pinto. Opa, né? Em casa! Graças a Deus! Tem outros projetos de shows, tem um grande compositor aqui da ilha de Guaratiba chamado Jorge de Jesus, que é um jardineiro que tem uma obra de nível altíssimo. Tem um projeto do Donga, projeto 3300, que é gravar e fazer um show no teatro municipal, com uma bateria de 80 percussionistas, uma orquestra sinfônica, tocando sambas enredo. Não é? Tem também um projeto sob Cora Coralina, aquela grande poetisa de Goiás. Sim. Tem um projeto de um grande compositor da música sertaneja de São Paulo, chamado Zé Fortuna, que é o maior autor sobre a natureza brasileira. Isso é em função de um programa que eu fazia na Rádio MEC de música regional. A música regional autêntica também, como o samba é autêntico. Então, são realmente vários projetos e tem uma perspectiva de fazer um disco dos meninos da Nova Raiz do Samba, que é um grupo muito bom de samba autêntico do Complexo da Maré, ligado ao Teteu José. Não sei se você sabe o que é o Teteu José, já ouvi falar. Que é lá da Maré. O Teteu é que aqueles programas da TV Globo no pré-carnaval, não tem uns programas de samba? Sim, o Teteu sim. é que é o mentor daqueles programas. Então, e esses meninos são de lá. Um outro menino também que toquei muito e continuarei tocando, que é o Leandro Fragonese, que é muito bom autor. Tem um menino jovem chamado Elvis Marlon. Ele tem nome de artista americano, que diz que a mãe dele era fã do Elvis Presley e do Marlon Brando. Mas ele canta samba na linha do João Nogueira. Né? Muito bom ele. E Miguelzinho do Leme, que faz uma roda de samba muito boa no Leme. E vão ter muita coisa aí que vai reacender. E eu acredito que, passada a pandemia, que ela durou 1 ano e não vai passar assim tão cedo como a gente gostaria que fosse. Muita coisa vai surgir, muita coisa vai surgir. Muito nome novo que a gente nem sabe que existe. Né? Lembrar também do Juninho Tibau, que é um desses nomes da nova geração, o Renato Milagres. E tudo isso vai estar dentro do nosso projeto de trabalho e, logicamente, que a gente vai prestigiar os bons sambas antigos, que o Spota gravou, que o Conjunto Nosso Samba gravou, que Cartola, que Nelson Cavaquinho, que Clara, que Beth, que Dona Ivone, enfim, né? Porque o acervo de samba é muito grande. Se você voltar lá atrás, né? Então, tudo isso vai estar dentro desse nosso projeto de volta pós-pandemia. Olha, Adeusão, eu quero agradecer imensamente a você por essa participação no Samba da Massa. Quero mandar aqui um abraço para o Fábio,
né? O Fábio sempre atende a gente de uma forma carinhosa, muito ele é teu bem. fã, ele é teu, O Fábio ele é teu fã. Eu fico... a minha história, né, com vocês começou através do Fábio, porque eu fui até o Fábio para pedir para participar do seu programa e o Fábio prontamente assim atendeu, sempre que podia dava uma encaixada lá no meu nome, no seu programa. Então eu tenho assim um carinho enorme pelo Fábio, um abraço, Fábio, que é produtor, que é genro do Adelson Alves, um abraço para você. E Adelson, eu só desejo saúde, saúde, saúde e mais ainda sucesso, porque o seu sucesso, você com essa humildade, você estende a todos nós. Com essa sua sabedoria, com essa bagagem que você tem cultural, sempre foi um apoiador da cultura, um apoiador de boa música, um apoiador do samba. Então, o Samba é da Massa é seu também, porque é por causa de você e de tantos outros que a gente hoje está aqui, tendo coragem para colocar para fora aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa arte, a nossa cultura e o nosso samba. Muito obrigada. Muito obrigado, Cris. Eu agradeço também, mais uma vez, lembrar que eu sou seu macaco de auditório. Obrigada. Da fila do gargarejo. Da fila do gargarejo. Muito obrigada. Mas agradecer pela oportunidade. Agradecer pela oportunidade de falar contigo, a tua equipe de produção, agradecer a rapaziada aí que está por trás, né? E lembrar que eu estou sempre aqui à disposição, né? Qualquer coisa que você for fazer, que precisar da minha mão, do meu trabalho, porque o radialista, ele é escada, ele trabalha para botar o artista no ar, né? O produtor de disco também é a mesma coisa, você trabalha para botar o artista, né? Então, eu me sinto bem nessa minha função, né, no rádio, e que também como produtor de disco. Eu também estou aí à disposição. Abraço. Se vocês quiserem me incluir em qualquer projeto, eu já sou de vocês. Sou Falou, de vocês Cris. toda. Tá legal, igualmente. Um grande beijo a todo mundo. Um grande abraço para você aí que ficou com a gente até agora. Na próxima semana tem mais o Samba é da Massa, todo domingo às 13 horas. E a gente conta com vocês. O samba é nosso, é da massa, do povo, é da periferia, do asfalto, é de todo mundo. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau. Até o próximo domingo. Abraço. Deixa eu agradecer a Val, né, o restaurantezinho da Val, onde a gente pega o nosso sal e é do salão dela que a gente está falando contigo, que fica aqui ao lado da Igreja Nossa Senhora do Desterro. Obrigada, Val. Não legal. Podia esquecer da Val, né? Por favor. É da Val, exatamente. Falou, Cris, aquele abraço. Outro. Obrigada. Samba é arte popular, samba nos faz renascer, samba que nos faz sonhar, samba que nos faz viver. Até quem não sabe sambar, respeita e sente prazer. Eu não seria ninguém se não fosse você. O samba é arte popular, samba nos faz renascer, samba que nos faz sonhar, samba que nos faz viver. Até quem não sabe sambar, respeita e sente prazer. Eu não seria ninguém se não fosse você. Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar. Gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para sua empresa. Marque sua presença no mundo digital.